Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só, o melhor debate teológico da televisão brasileira. E é sempre um privilégio poder dividir esse momento com você, que curte, que acompanha, que participa e interage, tá? E hoje eu tenho certeza que a sua sala ou o lugar que você nos assiste vai virar uma extensão do nosso debate, porque o tema de hoje é super provocativo. Nossa, bom, vamos lá para a gente já entrar no tema rapidinho, né? Ó, siga lá no Instagram, @zeca_pereira, para você poder, obviamente, interagir, conversar, bater papo. Tem algumas informações do programa, dos bastidores, de outras coisas que eu faço também. E, se você quiser, fique à vontade para chegar por lá, tá bom? Deixa eu já apresentar aqui os meus convidados. É com muita alegria que nós recebemos novamente aqui nos nossos estúdios o pastor Vitor Couto, ministro da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Santo Amaro. Pastor Vitor, graça e paz, boa noite, seja bem-vindo novamente. Graça e paz, Zeca, graça e paz, pastor James, satisfação enorme estar aqui na programação mais uma vez, podendo debater um assunto muito importante. Eu já quero aproveitar a ocasião, mandar um abração, um beijo para minha esposa, Tamires, o meu filho Johnny e a minha mãe Vilma. E vamos contribuir mais uma vez aqui sobre um tema muito importante, teologia prática. Sim, né? Ética cristã, teologia prática. E, rapaz, isso daí é bom demais, porque é aí que a gente coloca, que a gente vê o conceito, aquilo que a gente fala e aquilo que a gente faz. E como nós estamos distante disso, nossa, o nosso evangelicalismo brasileiro está muito longe daquilo que prega. Bom, daqui a pouco nós vamos falar. Informações da igreja. Perfeito. Eu sou da ATSA Brasil, que é a Assembleia de Deus Ministério em Santo Amaro, presidida pelo pastor Marcos Galdino Júnior. Quero mandar um abraço aqui para o meu pastor presidente. Está lá em Santo Amaro, na rua João Alfredo. Sinta-se convidado de poder ir lá cultuar conosco. Tenho certeza que você vai sair de lá abençoado. Bênção, bênção. Boa. Antes de apresentar o próximo convidado, vamos falar rapidinho do material, pastor Vitor, por favor. Certo. Esse material, a expiação de Cristo e a justificação dos homens, ele aborda o tema central da fé cristã. Não existe nenhum outro tema mais importante do que a morte do Filho de Deus. E eu procuro responder por que Cristo teve que morrer. A resposta a gente sabe, pelos nossos pecados, mas as implicações para isso é muito mais profunda do que talvez você já parou para pensar. E as pessoas que viveram antes de Jesus, como que elas foram salvas? A Escritura nos assegura que até mesmo os céus foram reconciliados com Deus por conta da morte de Jesus. Então aqui eu falo sobre expiação, propiciação, redenção, justificação. É um livro muito bom. Eu tenho certeza que vai contribuir muito para a sua vida. Você pode acessar pela internet, colocar o nome do livro, tem alguns lugares que você vai encontrar. E na minha rede social também, já quero deixar aqui, Vitor, tanto no Instagram quanto no YouTube, tá? Vitor Couto Oficial, você me encontra lá e tem o material também disponível. Boa. Só chegar por lá, mandar uma mensagem. A rede social já apareceu aqui para você, mas vai ficar salvo no nosso perfil do Instagram. Manda uma mensagem por lá e para você pegar as informações. De novo, obrigado, viu, meu irmão, pelo carinho. Deus abençoe. E nós temos o prazer, o privilégio de receber nessa noite ele que estava um pouquinho ausente aqui da nossa programação, o pastor James França Correia dos Santos, ele que é ministro da Igreja Manancial de Vida, lá em Diadema. Pastor James, graça e paz, seja muito bem-vindo. Uma alegria recebê-lo de volta, meu irmão. Que alegria, né? Quero cumprimentar, boa noite, né? A paz do Senhor Jesus, pastor Zeca, pastor Vitor. É uma alegria enorme retornar a esse programa para debater um assunto muito polêmico e muito importante, muito pertinente para os nossos dias. Tenho certeza que vai ser um debate que vai pegar fogo. Sem dúvida, sem dúvida. E vai mexer demais com você que nos assiste, porque você vai ter lado, você vai querer dar a sua opinião e vai ser demais. Bom, pastor James, vamos passar as informações da igreja, vamos. Por favor. Igreja Manancial de Vida, em Diadema, Rua Afonso Pena, número 163, Jardim Promissão. Culto, quarta-feira, aos sábados e aos domingos, 19h30, 19 horas e às 18 horas. Você é nosso convidado para participar de uma das nossas reuniões. Boa, tá aí feito o convite, com o endereço, pessoal ali de Diadema e região. Aliás, os contatos também do pastor James já apareceram e ficarão salvos no nosso perfil oficial do Instagram para você poder acessá-los também, tá bom? Antes da gente colocar o tema aí na tela, pastor James, o pessoal aqui do Switcher já está em dúvida, né? O Switcher é o lugar onde o pessoal fica para fazer aqui a gravação. Tenho certeza que em casa também vai ficar. É uma Bíblia que o irmão está aí na mão. Isso aqui é uma ferramenta maravilhosa, que é a junção de todos os interlineares, né? Para quem conhece, o interlinear saiu em fascículos, né? Foi lá o Pentateuco, livros históricos, poéticos e o Novo Testamento.
E aí agora a Sociedade Bíblica do Brasil juntou tudo em uma edição só. Ah, da SBB. Esse, né? E aí tá tudo aqui, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento completo. Eu sou apaixonado, então... Uma obra incrível, ó. Gostei de ver, vale a pena. O pessoal olhando e falando, rapaz, que Bíblia é. Por causa do interlinear aí, realmente ela fica mais extensa. Boa, já tirou a nossa dúvida. Vamos lá então para o tempo. Põe aí na tela a pergunta que nossos convidados vão ter que responder. A mentira, em todas as ocasiões, é pecado? Como é que você responde o nosso questionamento? Primeiro o pastor Vitor vai responder, depois o pastor James. Na sequência, você que nos assiste vai participar também respondendo a nossa enquete. Vamos ver. Vamos lá, pastor Vitor, e aí? Bom, a gente tem que entender que a mentira em si é pecado, certo? O diabo é o pai da mentira, os mentirosos não herdarão o reino dos céus, Jesus nunca mentiu, né? Jesus é a verdade. Todavia, nós temos que compreender que há excepcionalidades à regra. Então, a regra é sempre falar a verdade. Entretanto, nós vamos ver algumas passagens bíblicas, vamos ver um pouco sobre Raabe, vamos ver um pouco sobre outras histórias, como, por exemplo, a de Samuel, em que as pessoas acabaram mentindo. E essa mentira não foi imputada, não foi um pecado imputado. Então, eu poderia até dizer que é um pecado não imputado em algumas excepcionalidades. Ou seja, Deus não castigará caso alguém, em algumas situações, tem as parteiras de Faraó, que nós vamos estar vendo. Então, eu sempre gosto de dar um exemplo. Chega alguém na sua casa, põe a arma na sua cabeça e fala, cadê o seu filho, sua mãe, sua esposa, alguém que você ama muito, que eu quero matá-lo. E ele está dentro de casa, né? O que você faria? Você falaria, não, está aqui dentro de casa, crendo, falando a verdade, ou você inventaria uma história para salvar a vida do seu filho? Então, dentro da questão, nós vamos entender que existem hierarquias entre virtudes e hierarquias entre pecados. Então, existem pecados maior e pecado menor. As pessoas geralmente entendem, não, tudo é pecado. Não, existem pecados que são mais graves do que outros. E eu pretendo mostrar aqui. Da mesma forma, existem virtudes que são mais sublimes do que outras virtudes. E nós temos que partir do pressuposto de defender a virtude mais excelente. E eu entendo que a virtude mais excelente é o amor, a defesa à vida. Então, quando a vida está em jogo, eu acredito que essa é a única excepcionalidade. Então, nesse caso, não seria pecado. Então, vamos lá. A única exceção é quando envolve risco de morte. Exatamente. Ou, na verdade, risco de vida. De vida. Você não pode correr risco de uma coisa ruim, né? Correr risco de uma coisa boa. Então, risco de vida. Exato. Exatamente isso. Aí pode. Aí nesse caso, Deus não imputa o pecado. Tá? Nós, como cristãos, nós fazemos parte do absolutismo ético. Foi dito aqui no começo, né? O que é o absolutismo ético? Nós compreendemos que os fins não justificam os meios. Ou seja, até uma ética maquiavélica pressupor de que para conquistar um fim vantajoso, eu faço qualquer coisa no meio. Então, o comunismo, o ateísmo geralmente se apropria muito dessa ideia. Nós partimos da ética absolutista e dentro da categoria ética absolutista, você tem pelo menos 3 categorias. O absolutismo não qualificado, que vai dizer, não existe hierarquia entre bens, você tem que agir sempre da maneira como a situação assim requer, então você tem que sempre falar a verdade. Existe o absolutismo não qualificado, que diz que você tem que fazer aquilo que tem o menor impacto possível, que vai trazer o menor mal. E outro que é muito parecido, que é o absolutismo qualificado, na qual eu pretendo defender, que é a ideia de que você tem que procurar fazer aquilo que vai gerar o melhor bem, o maior bem. Vamos lá, pastor Gino, quero te ouvir também. Estou anotando aqui, porque tem muita situação aí para a gente conversar, mas quero te ouvir. Exatamente. Evidentemente que a mentira, ela é pecado em todos os casos, porque a mentira é uma questão de princípio e não de conveniência. Ou seja, a mentira e a verdade são fundamentos éticos. Tá. E conceitos absolutos, E conceitos absolutos. Quem define isso não sou... A questão do princípio é bíblica, porque em toda a Escritura nós temos Êxodo 20:16 no Decálogo, o 8º mandamento é: não levantarás falso testemunho contra o teu próximo. Nós temos isso, né? Isso é dado por Deus. Nós temos
Mateus capítulo 5, versículo 37, o próprio Jesus falando, seja o teu falar sim, sim, não, não, e o que passar disso é procedência do maligno. Nós temos João 8, 44, né, quando Jesus fala que toda mentira provém de Satanás, porque ele é o pai da mentira. Nós temos o caso de Atos capítulo 5, Ananias e Safira, por mentir ao Espírito Santo, são condenados imediatamente. E aí eu tenho uma dificuldade enorme, porque se a gente trata mentira e verdade por conveniência, ou seja, sou eu, ou a minha vida que determina em algum momento o que a mentira deixa de ser mentira, o que a verdade deixa de ser verdade, enfim, o princípio fundamental sobre verdade e mentira são quebrados ali naquele momento. Ou seja, a minha vida na prática, em alguns momentos, vai determinar o que é o que não é mentira. Isso tem um debate também muito famoso, que é o debate entre Immanuel Kant, um filósofo do século XVIII, ali meados XVIII, início XIX, com Benjamin Constant. Benjamin Constant define exatamente essa ideia da conveniência da mentira. Ou seja, nesse caso eu posso pecar, né, ou mentir. Já Immanuel Kant defende que a verdade e a mentira são princípios fundamentais, imutáveis, universais. E essa mesma linha que eu defendo, que é a Bíblia que defende, eu acho que o pastor Vitor vai ter um pouco de dificuldade de mostrar na Bíblia a sua tese. Deixa eu só fazer uma... Pera, calma. Você viu que ele já... Deu uma alfinetada. Bom, eu gostei de ver, pastor Jânio, só falar calma, centrado, esse ar professoral já deixou... Vai ser difícil provar na Bíblia. Isso daí. Bom, você já vai responder. Vamos colocar na tela aí a nossa enquete que você localiza lá no nosso perfil oficial do Instagram. Todo tipo de mentira é igual diante de Deus? E aí, meus irmãos, esse negócio de tipo de mentira são aquelas situações onde o pastor Vitor defendeu aqui, vão defender a vida. Ou, em um caso que talvez acho que nenhum dos dois vai defender, aquela mentira social para manter o bem social, né? Para manter a paz e tal. Vamos lá. Sim, toda mentira é igual, ou seja, contou mentira é pecado, não interessa a motivação, o objetivo, tá errado. Segunda opção, não, tem grau diferente, tem mentira que é tolerada, como o pastor Vitor fez aqui a distinção, tá? E aí você pode até explorar alguns outros casos. E a terceira opção, eu não sei, estou em dúvida e aí não quero escolher nenhuma dessas opções, tá bom? Então vai lá, vote, participe, acesse o nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só, que é lá que você localiza. Vamos lá, pastor Vitor. Eu vi que você está animado para responder. Queria falar na hora. Agora eu quero te ouvir. Vamos lá. Que o pastor James, ele disse que eu teria dificuldade para responder na Bíblia e ele citou um filósofo agnóstico que é Immanuel Kant. O Kant, ele defende o imperatismo categórico, que é a ideia de que você não pode abrir mão de nenhum. Ele é do fundamento ético, a escola ética absolutista não qualificada. Só que eu vou me ater aqui a exemplos bíblicos, né? Antes de poder entrar em alguns exemplos, como 3, pelo menos, que eu quero citar, sobre as parteiras hebreias, sobre Raabe e 1 Samuel 16, eu gostaria de mostrar que algumas coisas na Bíblia não são tão simples quanto parece. Eu poderia citar textos aqui que o suicídio é pecado. Só que Sansão se suicidou e está na galeria dos heróis da fé. É um tema aqui até para debate, né? Mas ele se suicidou por qual finalidade? Então, não é tão simples falar assim, se suicidou, vai para o inferno. Sansão está na galeria dos heróis da fé. Por outro lado, nós temos aqui Abraão, que vai sacrificar o seu filho Isaque. Há um conflito ético ali, né? Kierkegaard, que fala bastante sobre o salto da fé. Então, o que acontece? Naquele momento, quando Deus manda Abraão sacrificar o seu filho, ele estava diante de um conflito ético entre preservar a vida e obedecer a um decreto direto divino. E ele decide obedecer aquele decreto direto divino e é por isso que é chamado de o pai da fé. Davi, ele come os pães do templo, né, da proposição, e ele não poderia comer aqueles pães, uma vez que ele não era sacerdote, nem trabalhava com ofício sacerdotal. Está em 1 Samuel, capítulo 21, versículo 4 a 6. Só que Jesus cita esse evento de Davi, não condenando ele, mas ele estava com fome, ele e seus soldados morrendo de fome, e para preservação da vida, olha novamente a ideia de preservação da vida,
não foi imputado a Davi aquele caso. Jesus, ele deixou seus discípulos colherem espigas no sábado, e o sábado isso não poderia fazer. Só que os discípulos estavam com fome. Para a preservação da vida, foi aberto ali uma excepcionalidade à regra. Então é muito fácil eu falar que mentira é pecado, e evidentemente que sim. Só que eu preciso verificar se todas as passagens bíblicas corroboram com isso. O pastor James citou uma passagem bíblica e acrescentou algo que não está no texto bíblico, que ele diz que toda mentira provém do diabo. Isso não está na Bíblia. O que está na Bíblia é que o diabo é o pai da mentira. A palavra toda não está lá no texto bíblico. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque a nossa teoria tem que estar alinhada com a nossa prática. E eu faria uma pergunta diretamente aqui para pastor James. Certamente o senhor ama a sua esposa. Uma pergunta pessoal, evidentemente, mas se alguém colocasse arma na sua cabeça para tirar a vida da sua esposa e ela estivesse na sua casa, você falaria que ela estava na sua casa confiando que Deus poderia salvá-la, ou você preservaria a vida dela? Já dando a minha resposta, eu preservaria a vida da minha esposa. Você foi provocar o homem, ele já veio com uma questão aí, já com um dilema aí para o irmão, já vai. Ótimo, mas assim, você vê, por exemplo, o pastor Vitor citou textos da proposição, mas não é um texto que fala diretamente sobre mentira. Né? Não é um texto que aborda a questão de mentira. Por exemplo, ele citou a questão das colheitas das espigas. O Antigo Testamento não proíbe a questão do colher e do debulhar o milho no dia do sábado. Quem faz isso é a Mishnah, né? Que é a Torá oral. Ou seja, Jesus não está quebrando princípio nenhum para poder colher. Muito pelo contrário, Jesus cumpriu a lei. O que ele sempre fez ali foi bater contra a tradição, a Mishnah, o Talmud, né, que vem posteriormente, a Mishnah também é posteriormente, ali 200 depois de Cristo, mas já tinha a instrução, né, que era uma instrução de como cumprir a lei de Moisés, que era uma série de mandamentos que é chamada de Torá oral. Então Jesus não observou esses mandamentos, né? Então não tem, né, eu reitero, né, eu continuo a dizer, não tem um texto bíblico que dê a possibilidade para o pastor Vitor construir essa ideia de que em alguma ocasião a mentira ela deixa de ser mentira. Porque o que a gente está defendendo aqui é a questão se a mentira é pecado. A mentira é pecado porque é um princípio de Deus, e eu mencionei, se Satanás é o pai da mentira, toda mentira está conectada a ele, né? Porque ele é o pai. Não é um conceito que eu não estou acrescentando ao texto, é uma ilação hermenêutica, né? Pela referência do texto, que Jesus vem tratando de paternidade. Posso fazer uma pergunta de paternidade? Vamos abrir um parênteses aqui. A gente não pode falar que o texto diz que ele é o pai da mentira porque ele foi o primeiro a fazê-lo, lá no Éden. E por isso ele é o pai. Mas não que toda mentira vem dele. Que é um questionamento isso aí. Deus, ele é o pai das luzes. Isso. Certo? Dele provém a luz, a verdade e a vida. Não é só porque ele é o primeiro. Não entendi o caminho que o tomou. Fica um questionamento, depois a gente pode explorar mais, pode fazer até um debate com isso. Pode continuar, desculpa, pastor. E aí, nós temos diversos textos, de fato, no Decálogo, o próprio Jesus, em todo momento, o livro do Apocalipse. A mentira, ela é tratada como um princípio imutável e negociável. A verdade também é um princípio ali, que não depende das circunstâncias. E aí, qual que é o caminho que o pastor Vitor está tomando? Ele está falando que não é imputado. Como que a gente constrói isso à luz da Bíblia? Né? Porque, de fato, se você mentiu e se arrependeu da mentira e pediu perdão, esse pecado, mesmo sendo mentira ou não vai ser imputado. Né? Depende muito do arrependimento. Eu posso muito bem mentir, imediatamente fazer uma oração em arrependimento e pedir perdão a Deus. E eu tenho certeza, à luz da Bíblia, que esse pecado não me será imputado. Sim, talvez ou não, posso ser repreendido por Deus.
Mas a gente não tem esse controle de falar aquilo que é imputado por Deus ou não, porque passa pela economia de Deus. É Ele quem decide o que vai ser imputado e o que não vai ser imputado. E a gente não tem esse controle de saber aquilo que Deus atribuiu culpa ou não. Né? Então, o que a gente sabe? Que a mentira é pecado. E que o arrependimento resolve, o arrependimento e pedido de perdão. Agora, se é imputado culpa ou não, essas coisas assim, essas ilações ou essas construções hermenêuticas são pouco fundamentadas na palavra de Deus. Bom, primeiro, vamos ver o que Paulo disse aqui, Romanos capítulo de número 5. Ele fala sobre a questão de pecado imputado e pecado não imputado. Então, não é uma ilação, é um texto bíblico, Romanos 5, 13, que ele diz: porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. Então, aqui mostra para a gente que existem pecados que são imputados, que são creditados, digamos assim, na conta de alguém, e pecados que não são cobrados, né? Não são vistos como pecados. E vamos agora ver algumas passagens diretas sobre essa questão de alguma excepcionalidade à regra. Quando as parteiras de Faraó, em Êxodo capítulo 1, o texto diz para a gente, no verso de número 17, as parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera, antes conservaram os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse, por que fizeste isso, deixando os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó, é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz, antes que as parteiras venham a elas. Ou seja, havia um decreto, matar toda a criança do sexo masculino, e as parteiras hebreias não atendem o decreto dado por Faraó, elas mentiram para Faraó, inventaram uma história, e olha o que Deus faz com elas no verso 20. Portanto, Deus fez bem às parteiras. Isso não é uma ilação, isso é um texto bíblico. A gente pode também, no livro de Josué, capítulo de número 2, verificar a questão de Raabe, né? Raabe, ela esconde os espias lá na casa dela, e quando chega até ela, o que ela faz? Capítulo 2, versículo 4. Porém, aquela mulher tomou os 2 homens e os escondeu e disse, é verdade que vieram os homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram, não sei para onde aqueles homens foram, ide após eles depressa, porque os alcançareis. Porém, ela os tinha feito subir ao eirado e os tinha escondido entre as canas de linho. Ou seja, quando você vê esse feito de Raabe, o que a Bíblia diz sobre Raabe? Está escrito lá na Galeria dos Heróis da Fé, bíblico, né? No livro de Hebreus, capítulo de número 11, ela está lá. Ela também está no livro de Tiago 2,25. Então, Raabe nunca é vista como uma mentirosa. Mas, percebe, as parteiras, elas salvaram as crianças. Para isso, elas tiveram que mentir e Deus as abençoou. Raabe, para salvar os espias, mentiram e, por isso, Deus abençoou ela. Tanto é que está na genealogia de Jesus. Então, são textos bíblicos, e no decorrer do debate eu vou apresentar aqui mais textos bíblicos que mostram para a gente que a excepcionalidade, a regra de falar a verdade, está no momento em que a vida está em jogo. Boa, tá aí então a opinião do pastor Vitor. Ainda dá tempo da gente ouvir o James, não dá? Antes de ir para o intervalo? Então vamos lá. Boa, então nós vamos fazer agora, só para deixar claro aqui, vai ser a última fala do bloco. Ótimo. Nós vamos para o intervalo e depois a gente volta no segundo bloco, começando de novo com o pastor Vitor. Vamos lá, pastor James, por favor. Bem, legal. Veja que é uma construção. Nós temos o caso de Abraão também, que mentiu. No caso de Abraão aconteceu... Da esposa, né? Mentiu que não era esposa, irmã. que era irmã. Não, mas no caso de Abraão... Ele mentiu. Então, isso que eu falo, o caso de Abraão é difícil, né? Ele não explicou, né? Ele mentiu, né? Ele falou que ela era a esposa. Ele falou uma meia verdade. Ele falou... Ela era. Mas ela era também meia irmã, né? Mas ele acabou mentindo, né? Não, ele mentiu. Não, evidentemente que não. E o que ele disse? Ele disse que ela era irmã dele. E ela era irmã dele. Ela também era esposa. Ele não explicou o restante, mas ele não era obrigado a explicar o restante. Agora, a questão é que faltou fé dele, naquele momento, em confiar nas promessas que Deus tinha feito. Bem,
Por exemplo, entende se a que ele pergunta mentiu, né? é porque justamente o caso ali era para saber se ela era esposa ou não. A pergunta... A pergunta que torna a resposta mentira, né? Né? Se a pergunta fosse qual que é o seu grau de parentesco? Só? É minha irmã, né? Mas a pergunta, tanto que é que o toma, né? Toma ela. E na passagem no final fala, né? Porque nos enganaste. Exatamente, porque... Mas quem disse... Não, mas quem disse... Não, quem disse não é o texto bíblico. Quem disse isso foi o rei. O rei, exatamente. Mas não foi Deus que falou que ele enganou. Mas foi um engano, né? E veja, nós temos para nossa a audiência do programa aqui de debate do Vejam Só, nós temos textos claros e todo mundo sabe. Nós temos textos claros sobre a mentira, falando especificamente sobre a mentira, construindo a questão ética sobre a mentira. Então, esse texto que fala sobre Raabe, evidentemente é um episódio. Raabe ainda era uma prostituta, ela optou por esconder os espias de Israel e depois, ao entrar e ser familiarizada, ela recebe a recompensa de não morrer na destruição de Jericó e acaba integrando ao povo e depois participando, inclusive, da genealogia de Jesus. Né? Enfim, ótimo. Mas nesse texto, você pode ver, não tem nenhuma questão trabalhando se pecado, se é mentira, o pecado, ali essa relação da nossa questão. Né? Tanto que, veja, a Bíblia tem textos claros, mas esse texto não é um texto que fundamenta em que uma pessoa pode mentir. E essa mentira não vai ser imputada como pecado, não vai ser pecado, sendo que o próprio texto bíblico, em diversas outras passagens, diz que qualquer tipo de mentira é uma mentira, é um pecado, configura-se um pecado diante de Deus. Bom, você viu que os dois não estão chegando a um acordo, muito pelo contrário, cada fala eles ficam mais distante um do outro, né? E eu quero também saber a sua opinião. Então, vota, participa da enquete, no final a gente vai colocar aqui e no próximo bloco nós vamos avançar um pouquinho mais. Mas antes, vamos para o intervalo? E antes de ir para o intervalo, eu quero colocar aí na tela o telefone da Agrade. Anota e amanhã você liga e fala com a Secretaria da Agrade para você se familiarizar lá com os cursos, com a metodologia, com o material que a Agrade oferece, para você poder estudar teologia, poder se aprimorar, se preparar para o trabalho ministerial, né, se você tem um chamado. Então vai lá, ó, código 11, porque aqui em São Paulo, 3115-0819. 11-3115-0819 é o telefone da Agrade. Além da Agrade, eu quero falar da HIT. Vem conhecer a emissora, a nossa programação, tem muito conteúdo aqui para você, muita informação, jornalismo, entretenimento, tem muita coisa. Vale a pena você conhecer o que a gente faz aqui na HIT, tá bom? Então as redes sociais estão aqui para você poder navegar e ficar por dentro, tá? Intervalo rápido, Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só. O intervalo foi rápido, como eu disse, não menti, foi bem rapidinho mesmo. E nós já vamos continuar aqui a nossa conversa, querendo saber se toda mentira é pecado. Nesse caso aí seria um pecado, né? Eu ia estar enganando o público, né? Se o intervalo fosse grande, né? Mas se fosse para eu poder salvar a minha vida, aí poderia. Tá passando mal, né? Aí nesse caso, sim. Boa. Você viu aí que no primeiro bloco a gente já deu aí os meus convidados, né? Já deram alguns os caminhos que eles seguem aí para responder. E é um assunto polêmico, tá? Nós vamos continuar aqui a conversa, começando o bloco com o pastor Vitor. Na sequência, o pastor James também vai continuar desenvolvendo o seu raciocínio. E aí, pastor Vitor, o que o irmão tem aí para contrapor aí a fala anterior do pastor James? Perfeito. Em primeiro lugar, o pastor James não falou das parteiras hebreias. Eu citei, ele simplesmente gostaria que ele comentasse sobre elas. Segundo, ele também não respondeu a minha pergunta de cunho pessoal. Porque no caso das parteiras, o texto é muito específico, claro, de Deus fez bem, né? Deus abençoou elas pelo feito delas, né? E o pecado traz maldição e não bênção. Então, eu gostaria que ele respondesse isso.
a minha pergunta pessoal Da esposa. da esposa, se ele contaria a verdade ou não, porque ele tem que ser coerente com a teoria e a prática, né? E também, agora, a gente tem que levar em consideração a questão missionária. Nesse presente momento, existem vários missionários que estão em lugares totalmente restritos à pregação do evangelho, e eles têm que esconder a Bíblia, eles têm que se passar por não cristãos, em alguns momentos, para não ser mortos, e, de repente, vamos imaginar uma seguinte situação que não é teórica, uma situação que ocorre com muitos missionários. Eles fazem contrabando de Bíblia, né? É proibido portar a Bíblia física, a palavra de Deus, virtual também, e eles contrabandeiam isso. E quando é O pergunta... irmão André, que talvez seja uma das mais emblemáticas, né? O contrabandista de Bíblias, né? Tem até um livro. Uhum. Por favor. E aí vamos pegar esse exemplo, pastor Zeca. Na hora que você chega no país com Bíblias, alguém pergunta para você o que você traz dentro dessa mala. Você vai falar, não, eu trago Bíblias aqui dentro. E isso pode não só custar a sua vida, que até aí você está se doando ao Evangelho, mas você está impedindo com que essa palavra de Deus acesse a um ambiente na qual não acessaria. Então, é simples. A gente pegar, senta com um missionário que está em lugares islâmicos, e pergunta para ele, né, como é que ele faz a questão de contrabando de Bíblia. Se em algum momento ele tem que esconder a verdade para que o Evangelho possa avançar. Então, além disso, eu gostaria de deixar aqui Mateus 23, diz que as principais virtudes é a justiça, a misericórdia e a fé. Observe que a misericórdia é o amor, né? Você se compadecer de alguém. O amor é o maior de todas as virtudes. 1 Coríntios 13. Lá em João 15:3 também fala sobre os atos de justiça. Tiago 2:13 diz que a misericórdia transcende sobre o juízo. Então eu volto a frisar a questão de que a vida é mais importante. Outro exemplo bíblico está em 1 Samuel, capítulo de número 16. Samuel é levado a pregar, ou melhor, a ungir um novo rei em Israel. Ele desce até a casa de Jessé, mas antes de ir, ele diz, Deus, Saul vai me matar. Se ele souber que eu vim aqui ungir um novo rei, ele vai me matar. O que eu direi? E olha o que Deus disse, né? Pastor, por favor. 1 Samuel 16:2. Porém disse Samuel, como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor, quem disse aqui foi o Senhor, Senhor Deus, toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize, vim aqui para sacrificar ao Senhor. Mas ele foi lá, ele até sacrificou, mas o objetivo de ir lá não foi sacrificar, foi ungir um novo rei em Israel. Só que para preservar a vida de Samuel, Deus mandou ele dizer isso. E gostaria de saber como que o pastor James sairia diante desses textos. Parteiras hebreias, 1 Samuel capítulo 16, e também a questão de cunho pessoal. Sim. Até vou colocar mais uma pimentinha nesse, não sei se precisa, né? Mais uma, vai, ajuda aí. Vou colocar uma pimentinha, que foi uma frase que o irmão falou que eu achei muito interessante, né? Que ele falou do avanço do evangelho com mentira, né? Como é que nós vamos fazer isso, né? Já que o missionário seria, não obrigado, né? Mas teria que mentir para que o evangelho avançasse, né? Colocar evangelho e mentira na mesma frase, assim, de maneira positiva, é duro, né? Vamos lá, pastor James. Bem, o pastor Vitor me fez uma série de perguntas, né? E eu também queria que ele respondesse como é que ele constrói toda a sua fundamentação teórica diante de que você pode mentir. Inclusive, acabou de fazer uma ilação, não direta, mas indireta, de que Deus pediu para que Samuel mentisse. Isso não é verdade. Não, né? Eu não falei isso. Ele pode ser que não tenha verdade. falado diretamente, mas isso pode construir em quem está ouvindo, né? De que Deus falou, olha, vai lá, inventa essa aqui, quando na verdade Deus falou, toma um bezerro, vai lá sacrificar, né? Você vai ter acesso, não precisa contar a verdade, não precisa dizer toda a verdade, mas o que você vai estar dizendo é verdade, porque é uma ordenança. Então não tem, é um argumento que não serve para justificar. Nós temos diversos textos, né? Eu já falei sobre Êxodo capítulo 20, versículo 16, Mateus capítulo 5, versículo 37, João 8, versículo 44, nós temos Efésios 4, 25. Olha o que está em Efésios 4, 25.
dio, apotemenoi, to pseudos. O que isso significa? Por isso, despojando-vos da mentira, falai a verdade. A mentira, ela precisa ser arrancada da gente. Todos os textos que eu estou mencionando aqui são imperativos. São imperativos, ou seja, são recomendações, ensinamentos, não minta, despoje da mentira, os mentirosos ficarão de fora. Todo o texto bíblico está no imperativo, eu mencionei aqui. E a questão das parteiras tem a exegese do texto, não é necessariamente, ali nós não temos um caso necessariamente de que elas estão sendo abençoadas por causa da mentira. E não tem no texto uma referência direta dizendo que a mentira está sendo considerada como um não pecado, né? Tanto na parteira, em todos os casos que você está mencionando, como Raabe. Em diversos textos da passagem, tanto da Torá, dos profetas, dos escritos, né? Salmo 101, versículo 7. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. Isso é uma promessa, né? O que usa de engano não ficará dentro da minha casa, né? Todos os outros textos da Bíblia, do Novo Testamento, dos Evangelhos, das cartas do apóstolo Paulo, Apocalipse capítulo 21, versículo 8, mas quanto aos mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo. Então, eu tenho, em todas as partes do texto bíblico, indicações diretas de que não é para mentir, que a mentira está relacionada com Satanás. Como é que eu construo? Eu ainda consigo construir, veja aqui o texto que diz que por se multiplicar a iniquidade, Isso, né? encerrar, pastor, o amor de muitos se esfriarão. De pessoas que não vivem sobre regras. Agora, sim, se a vida é importante, eu posso passar o carro em cima de todas essas referências bíblicas para construir a minha teologia, a minha hermenêutica. Então, eu posso fazer qualquer coisa a partir da proteção da vida. Em favor da vida. Boa. Ó, o nosso tempo vai bem curtinho, então vamos ter mais 2 falas de 2 minutos para cada um, tá bom? Então, essa fala e depois uma última para a conclusão. 2 minutos, tá? Ótimo. Em cada fala. Vamos lá, pastor Vitor, por favor. Bom, então, segundo a visão do pastor James, as parteiras hebreias fizeram errado, Raabe fez errado, só que não é isso que a gente vê à luz dos textos bíblicos. Sobre a resposta à pergunta em cunho pessoal, já entendi, o senhor não respondeu, já entendi qual seria a resposta. E Schindler, recomendo que os ouvintes possam assistir esse filme e estudar a história. A Lista de Schindler. Ele salvou 1.100 judeus, escondendo esses judeus dos nazistas. Ele fez, para salvar esse tanto de judeus, ele comprou muitos desses judeus e fez com que eles não fossem considerados judeus. Ele criou documentações, para salvar esses judeus. E Schindler, ele é visto como um grande herói, mas segundo a visão do pastor James, ele seria então um vilão que fez algo errado. Tiago 4,17 diz que aquele que pode fazer o bem e não faz, este peca. Também gostaria de deixar a passagem de 1 Reis 22, versículo 15 a 17, que diz assim: E vindo ele ao rei, o rei lhe disse: Micaías, iremos a Ramote e Gileade, a peleja ou deixaremos de ir? E ele disse: Sobe e serás bem-sucedido, porque o Senhor a entregará em suas mãos. Ou seja, ele foi irônico. Aqui Micaías falou algo que não era verdade. E o rei lhe disse: Até quantas vezes te conjurarei que não me fale senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele: Vi a todo Israel dispersos pelos montes, como ovelhas que não têm pastor, e daí por diante. Ou seja, ele usou da ironia como discurso para causar um efeito em quem estava ouvindo e, a partir daí, poder apresentar a verdade. Então, a gente tem que compreender, ninguém aqui está defendendo a mentira. Uhum. A mentira é algo que degrine a verdade. A mentira, ela é condenada na Bíblia, mas o que está sendo defendido é que existe, em algumas ocasiões, um conflito ético. E quando esse conflito ético entra em choque, por exemplo, Jesus, ele teve um momento que ele disse, ele obedeceu a Deus e não obedeceu aos seus pais. A Bíblia manda a gente obedecer às autoridades, mas é melhor obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Então, quando esses conflitos éticos ocorrem, eu preciso escolher o que é mais virtuoso. E não tem nada mais importante e virtuoso do que o amor, a misericórdia manifestado em salvar vidas. Boa. E aí, pastor James? Última fala antes da conclusão. Ótimo. Então,
o que Cristo diz diante de tudo isso, seja o seu falar sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência maligna. Como é que eu posso trabalhar dizendo que o respeito à vida, enfim, esse texto aqui seria praticamente inutilizado, já que a minha circunstância de vida permite eu quebrar um princípio fundamental bíblico, dito pela boca do próprio Jesus Cristo. E inclusive, isso é uma pergunta que já me fizeram, alguns alunos meus me fazem, naquele grande dia, eu posso preservar a vida do meu filho, se de repente chegar alguém e perguntar se eu sou cristão, e a ordem é não ser cristão, né? Olha, você tem que negar Cristo, que quem serve a Cristo vai ser morto. Eu posso muito bem falar, não sou cristão, vou preservar aqui a minha vida e vou continuar pregando o evangelho. Mas a gente sabe que na história da igreja muitos morreram porque não mentiram. Só lê a história de Perpétua e Felicidade, que estava com todos os seus filhos na arena, pronta para morrer, e a pergunta que fizeram nega Cristo? Continua servindo a Cristo? Ela podia falar, não, eu vou salvar a vida dos meus filhos, das crianças que estão aqui prontas para serem devoradas por leões. Elas falaram, não. Nós somos servos de Cristo, servas de Cristo, e vamos permanecer assim. E tantos outros homens martirizados porque não mentiram para a preservação da vida, mas continuaram firmes no sim, sim e no não, não. Boa. Fala final, então, considerações finais, conclusão, se quiserem até deixar uma aplicação aí para o nosso telespectador também, tá bom? Podem ficar à vontade. A Angélica fez uma adaptação do tempo aqui, dá até para falar em 3 minutos, tá? Vou controlando esse tempo aqui com vocês. Por favor, pastor Vitor, pode iniciar. Bom, para finalizar aqui a minha fala, só contraponto. A Bíblia, quando fala sobre a excepcionalidade de você salvar a vida, não fala da sua própria. Não é eu vou mentir, dizer que não sou cristão para ser salvo. Evidentemente que isso nunca ocorreu. As parteiras hebreias fizeram o que fizeram para salvar crianças. Raabe fizeram para salvar os espias. E aí as outras passagens bíblicas sempre foi alguém fazendo para salvar uma outra pessoa. Então eu diria para os irmãos, para a audiência, que a gente trabalhe sempre com uma verdade. Os mentirosos não herdarão o reino dos céus. O diabo é o pai da mentira. Deus é a verdade. Mas quando há um conflito ético dentro dessa hierarquia ética, a virtude mais excelente é o amor, é a misericórdia. E se você não for amoroso e não tiver misericórdia, porque você é o santarrão, o justo, que fala a verdade, você infelizmente está trocando esta ordem hierárquica, colocando o amor em segundo lugar. E lembrando que Deus é amor, Ele também é a verdade. Então, esse é um debate saudável. Quero agradecer já aqui ao pastor James, que é amigo nosso, com todo carinho. A gente debate no campo das ideias, né? Tem hora que a gente aperta um pouquinho mais, mas sempre com muito carinho. Os irmãos não acham aí que sai daqui, obrigado, muito pelo contrário, a gente sai daqui como irmãos em Cristo. Você vai pagar o almoço. Olha, eu vou pagar o almoço. Eu não vou mentir, não, pastor James. A gente pode dividir o almoço, é de Deus, tá bom? É bênção dos céus. Muito obrigado, agradeço aqui a programação. Vejam só, é excelente, agradeço. Quero já deixar novamente as minhas redes sociais aí. Você que quiser me seguir, tanto no Instagram quanto no YouTube, Vitor Couto Oficial. No YouTube eu tenho vídeos, eu tenho ensinamentos que você pode seguindo lá, acompanhar e ser abençoado pelos ensinamentos verdadeiros da palavra de Deus. No mais, muito obrigado. Shalom. Boa. Obrigado, pastor Vitor, pelo carinho, pela atenção, né, com o convite do Vejam Só. Foi um privilégio recebê-lo aqui, tá bom? E aprender contigo também. Só para reforçar, as redes sociais apareceram aí para você, que ele mencionou, mas elas ficam salvas também lá no nosso perfil oficial do Instagram, @programa Vejam Só. Chega por lá. Pastor James, vamos lá também, considerações finais, conclusão aí, por favor. Que maravilha. Bem, essa é uma questão de fato espinhosa, né? A gente não chegou a um consenso aqui, mas só para você entender, quando Jesus teve que abordar a questão do divórcio, ele disse que o divórcio existe por causa do pecado na humanidade, né? Da maldade humana. Se você tem que mentir para preservar a vida, isso é por causa do pecado.
né? E por causa de pecado, por causa da perversão humana, do que aconteceu no decorrer da história da humanidade. Evidentemente que Deus nunca aprovaria que você precise mentir para preservar a vida de alguém, né? Isso mas e se isso tem que acontecer, e se isso vai acontecer, é por causa do pecado, da perversidade humana. Evidentemente que nós acabamos por fazer, mas isso, na nossa consciência, deve ter a certeza de que é um pecado e que você precisa se retratar diante de Deus, mesmo que a sua causa seja nobre. Se retrate. Olha, mesmo passou aqui, precisei mentir falando que o chefe não tá, precisei mentir falando que a comida do almoço estava boa, do jantar estava boa, precisei mentir falando... Mas depois, em sua oração, é necessário que você reconheça o erro e peça perdão. E que peça perdão falando, Senhor, eu precisei usar desse artifício maligno que não provém do Senhor, que não provém da palavra, mas que provém da minha pecaminosidade, da minha natureza caída, e eu precisei, me arrependo e peço perdão para o Senhor, então, diante disso. Porque todo pecado, toda mentira diante do Senhor é pecado, precisa de arrependimento, precisa de perdão. Amém. Obrigado, pastor James, pelo carinho, pela Eu que atenção. agradeço. É um privilégio recebê-lo aqui e aprender contigo, viu? Sim. Deus continue abençoando sua vida. Os contatos do pastor James também à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram, @programa Vejam Só. Vamos colocar na tela aí o resultado da enquete? Pra gente ver aqui, ó lá, todo tipo de mentira é igual diante de Deus. Vamos ver como é que ficaram as opções. Primeira delas, sim, toda mentira é igual, 70%. Pastor, na outra o irmão ganhou de lavanda, nessa apanhou na enquete, hein? Vamos ver como é que ficou a outra opção? Não, 28% defendendo a ideia aqui de graduação, né? Dessa questão da mentira aí. E o não sei ficou com 3%. 3% das pessoas que votaram em dúvidas também. Obrigado, continue votando, participando das enquetes. Estão sempre lá nas nossas redes sociais também, tá bom? Elas já aparecem aí para você, ó. Facebook, Instagram e o nosso canal no YouTube, para você ficar por dentro de tudo e acompanhar todos os programas, inclusive transmissões ao vivo. Se inscreva e ative as notificações lá no nosso canal do YouTube. O programa de hoje fica por aqui. Na sequência, você fica com o Jornal Toda Hora, mas amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um Vejam Só. Um forte abraço e até a próxima.